Meu Deus, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Vem comigo que eu vou te ensinar hoje o livro de Neemias. O tema do livro é a reconstrução, a liderança e a restauração. Neemias é um livro sobre reconstrução. Jerusalém havia sido destruída pelos babilônios, o templo já havia sido reconstruído, mas os muros continuavam em ruínas e as portas estavam queimadas. Isso significava vulnerabilidade, vergonha e desorganização. Quando Neemias recebe essa notícia, ele não fica indiferente. Neemias 1,4, quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Antes de reconstruir os muros, Neemias permitiu que Deus quebrantasse o seu coração. O contexto histórico do livro é no seguinte: Neemias ele vivia na Pérsia e ele ocupava uma posição de confiança como copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava no exílio. Ele não era inicialmente um construtor e nem um militar, mas Deus o colocou em uma posição estratégica. Quando ele recebe a autorização do rei, ele vai para Jerusalém e começa a reconstrução. O livro acontece no período pós-exílio, quando Deus estava restaurando Israel. Nós podemos resumir o livro de Neemias em 3 partes. Capítulo 1 e 2, nós vamos ver Neemias recebendo a missão. Ouve sobre a situação de Jerusalém, ele fica sabendo, jejua e ora. E aí ele pede autorização ao rei, ele consegue essa autorização, ele vai para Jerusalém e ele faz uma inspeção nos muros. Dos capítulos 3 ao 6, nós vamos ver a reconstrução e, mais uma vez, assim como no livro anterior, a oposição. O povo trabalha unido, surgem inimigos, Sambalate e Tobias tentam impedir a obra. Neemias permanece firme. Os muros são concluídos em 52 dias. O outro bloco, dos capítulos 7 ao 13, vai ser a restauração espiritual. Esdras lê a lei, o povo confessa seus pecados, a renovação da aliança e Jerusalém é reorganizada. As grandes lições que podemos aprender. A reconstrução, ela começa no coração. Neemias não começou com pedras, mas ele começou com o coração. Ele chorou, jejuou, confessou os pecados do povo, buscou a direção de Deus. E isso nos ensina que, antes de Deus usar as nossas mãos, muitas das vezes ele precisa trabalhar o nosso coração. Outro ponto importante que aprendemos aqui é que a visão ela precisa se transformar em ação. Neemias não ficou apenas dizendo, que tristeza, Jerusalém está destruída. Não, queridos, ele fez alguma coisa. Depois de avaliar a situação, em Neemias 2,17, ele declara, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém e acabar com essa situação vergonhosa. A fé, ela não é passividade. Quem recebe uma visão de Deus precisa estar disposto a trabalhar. Outro ponto, o terceiro ponto que aprendemos aqui, é que toda a reconstrução enfrenta oposição. Quando a obra começa, os inimigos aparecem. Eles zombam, ameaçam, tentam intimidar. Mas Neemias responde. Neemias capítulo 2, verso 20, o Deus dos céus nos fará prosperar. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Ele faz uma oração e ele já decreta um sucesso. Querido. A oposição não fez Neemias abandonar a sua missão. Olha, outro ponto que nós podemos aprender. Não desça do lugar da missão. Em Neemias 6, seus inimigos tentam atraí-lo para uma armadilha. E ele responde, estou realizando um trabalho importante e não posso descer. Neemias 6,3. Essa é uma das frases mais poderosas do livro. Existem pessoas que não conseguem destruir a sua obra. Então eles tentam distraí-lo da obra que você está fazendo. Neemias, ele entendeu que nem toda conversa merece atenção. Nós aprendemos também neste livro que os muros reconstruídos não bastavam. E essa é talvez a maior lição do livro. Os muros foram reconstruídos, mas Deus queria reconstruir também o povo. Esdras, ele lê a lei e o povo, ele imediatamente se arrepende. Confessa os seus pecados, adora ao verdadeiro Deus e a palavra, ela volta ao centro.
Porque uma cidade, ela pode ter muros fortes e ainda possuir um povo espiritualmente destruído. Deus não quer apenas reconstruir estruturas. Deus, ele quer restaurar pessoas. E para restaurar pessoas, ele quer usar também pessoas que foram restauradas. Deus está restaurando você para restaurar outras pessoas. Nós vemos aqui algo apontando para Jesus através da figura de Neemias, apontando para Jesus. Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Jesus veio reconstruir vidas. Neemias restaurou uma cidade. Jesus restaura pessoas quebradas pelo pecado. Neemias trabalhou para restaurar Jerusalém. Jesus veio para reconciliar a humanidade com Deus. Por isso, Neemias aponta para uma necessidade muito maior. A humanidade precisa ser reconstruída espiritualmente. Neemias 2:20. O Deus dos céus nos fará prosperar. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. A conclusão que podemos tirar deste livro: Neemias começa com ruínas e termina com reconstrução. Começa com um homem chorando e termina com um povo trabalhando, adorando e sendo restaurado. A sua história nos ensina: ore antes de agir. Tenha visão. Trabalhe em equipe. Não permita que a oposição o paralise. Não desça da sua missão para responder a distrações. E nunca se contente em reconstruir apenas o que é visível. Porque no final, o mais importante que reconstruir os muros de Jerusalém era reconstruir o coração do povo de Deus. E assim é até hoje. E aí, você está disposto a ser um reconstrutor desta era que nós estamos vivendo? Não um reconstrutor de paredes, mas um reconstrutor de pessoas, de famílias, de jovens, de vidas que precisam de você? Que Deus restaure a sua vida, assim como Ele restaurou a minha, para que nós venhamos restaurar muitas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Me siga nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Pastor Laio Nunes. Deixe seu comentário, compartilhe com alguém, ative o sino de notificações para você receber todos os vídeos que eu enviar aqui no canal. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Amém?